Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Bem-vinda, Tainá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia, só tu és santo, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tua graça nos basta, Deus. Tua graça nos basta, Jesus. Vou esperar mais meninas entrarem. Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. Faz-se presente aqui neste lugar, Senhor. Habita aqui, Jesus. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor habita em nós, mas queremos sentir a tua presença, Deus. Queremos sentir o teu consolo, Deus. Queremos ouvir o Senhor falar conosco nesse dia, Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos te sentir, Jesus. Queremos sentir o teu afago, Deus. Queremos mais intimidade contigo, Jesus. Senhor, derrama mais intimidade em nome de Jesus. Nos dá forças para continuar. Nos dá forças para orar. Em nome de Jesus, nós sabemos que o melhor lugar para se estar é na tua presença, mas muitas vezes nós simplesmente não conseguimos ficar na tua presença. Nós ficamos, às vezes, ansiosas para sair da tua presença, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, por ficarmos ansiosas por fazer outras coisas que não são estar na tua presença, Deus. Ficamos ansiosas pelo trabalho, nós fazemos tudo de forma excelente no nosso trabalho, mas quando é para ti, quando é para ficar no secreto, nós ficamos 30 minutos e depois nós saímos para fazer outras atividades, Deus. Nos perdoa, Pai, nos perdoa por não desfrutarmos o suficiente da tua presença, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Fique à vontade, Deus, nesse lugar. Fique à vontade na casa da Lívia, fique à vontade na casa da Tainá e de cada uma que ainda vai entrar, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção de prosperidade em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na área familiar,
na área conjugal, na área social, que você tenha amigas de Jesus para caminhar com você. Em nome de Jesus, que você tenha mesas para sentar, mesas que falam testemunhos, mesas que contam testemunhos e não mesas de fofoca. Em nome de Jesus, que o Senhor te coloque nas mesas certas. Em nome de Jesus, eu oro. Bom dia, Dai! Daqui a pouco nós estamos juntas lá no SOA, nosso curso de teologia. Glória a Deus, para receber mais de Deus. Nunca nenhum homem recebeu a totalidade de quem Deus é. E nós estamos aqui para receber mais de Deus e cada vez mais de Deus. Pai, enche-nos, Deus. Enche-nos de Ti, ó Pai. Enche, 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 Deus. Enche cada uma aqui de Ti, Deus. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a empresa de cada uma. Abençoa o trabalho de cada uma. Em nome de Jesus. Abençoa os funcionários de cada uma, Deus. Envia pessoas, Pai, para o nosso ministério, Deus. Para o ministério que o Senhor está erguendo na nossa casa, na nossa família, mas que os nossos olhos e o nosso coração esteja sempre na nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Que nós possamos estar na sequência certa. Deus, família, trabalho e ministério e servir. O trabalho ele vem antes do servir na igreja. Essa é a ordem dos ministérios. Mas Deus e a família, eles vêm em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, Mari. Você é bênção. Você é uma intercessora do Senhor. Bom dia, Carliane. Bom dia, bom dia. O Senhor está aqui nesse lugar. Nós vamos continuar lendo o Êxodo. Em nome de Jesus, no capítulo 12, vamos continuar no capítulo 12, porque o Senhor nos tem revelações da sua palavra. No versículo 3 ao 6, a palavra diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 10º dia, até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Cada casa precisava separar um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem pecado. Sabe? A salvação, ela tem substituição. Um cordeiro precisava morrer no lugar para pagar o preço do pecado. Essa é a primeira vez que se fala em morte substitutiva na Bíblia de forma explícita. Porque antes, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, a palavra diz que Deus fez vestes de pele para cobrir a vergonha do pecado da queda de Adão e Eva. Então já havia tido uma primeira vez que se falava sobre morte substitutiva na palavra de Deus. Mas dessa vez, aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículos 3 ao 6, é a primeira vez que a palavra fala sobre morte substitutiva na Bíblia de forma mais explícita e litúrgica. Ele fala que um cordeiro sem defeito, sem mácula, precisava morrer no lugar de uma família. Aleluia. Você pode agradecer a Jesus pelo sacrifício perfeito que Ele fez na cruz por nós. Em nome de Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. O Senhor já estava dando a eles a consciência do pecado. Como eu falei ontem, eu tenho um devocional, o Manhãs de Restauração, em que nós falamos sobre a consciência do pecado. E nós caminhamos por Romanos 6, 7, 8, e eu explico a elas o que significa a morte substitutiva, o que seria quando Jesus morre em nosso lugar.
E nós conhecemos, nós temos a consciência do pecado no devocional Manhãs de Restauração. E hoje o Senhor está nos mostrando chaves espirituais que antes precisava de um cordeiro para morrer no lugar e pagar o preço de sangue. O sangue era o preço que precisava ser pago pela vida de uma família. E isso aponta para Jesus. Como nós sabemos, o Cordeiro vivo que morreu em nosso lugar. É o que chamamos de morte substitutiva. A palavra diz em Hebreus que nós estávamos condenados à morte por causa das nossas transgressões e pecados. Mas Jesus veio para nos justificar e nos dar vida, vida plena, vida em abundância. E a minha pergunta para você, minha irmã, é se você está vivendo a vida abundante que Deus, que Jesus deixou para você. Jesus morreu na cruz para te dar vida, vida em abundância, vida eterna. Tudo que há aqui na terra existe de uma forma que nós possamos desfrutar. Não desfrutar como o mundo diz, desfrutar de um carnaval, da festa da carne, desfrutar de coisas mundanas, desfrutar de prostituição, de tudo que o mundo oferece. Não. O Senhor, Ele nos deu a terra em que nós estamos habitando, assim como a terra prometida, que Ele deu aos israelitas para nós desfrutarmos, para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. O Senhor, Ele está nos convidando para termos mais intimidade com Ele em todas as áreas da nossa vida. Ontem uma amiga aqui, a Bárbara, ela postou que ela não conseguiu fazer o devocional dela de manhã, ela foi para a academia, mas ela fez o devocional dela no cardio dela, na bike. Eu achei isso tão lindo e isso me inspirou tanto, porque muitas vezes nós queremos provar a perfeição para Deus, nós queremos ter uma performance e Deus não nos cobra performance. Ai, meu Deus, eu preciso sentar, fazer meu devocional com calma, orar, preciso separar tempo para orar. Não, minha irmã, você pode orar na ida ao trabalho, você pode orar no trabalho. Às vezes eu oro em línguas atendendo. E o Senhor, Ele nos dá o dom de línguas, sabe? Ore durante o seu trabalho, ore indo para o trabalho, ore voltando do trabalho, ore, esteja em todo o tempo, ore sem cessar. A intimidade com Deus é isso, é você estar o tempo todo ali tendo um relacionamento com Ele, é você estar o tempo todo ali conversando com Ele, é você entregar a sua vida 100% ao Senhor, é você ter uma vida de consagração em todo o tempo, uma vida de devoção ao Senhor em todo o tempo. Amém? Jesus veio para nos justificar porque não existe um homem que podia cumprir toda a lei de Moisés. Nós, na nossa humanidade, nós não conseguiríamos cumprir a lei de Moisés. Então foi necessário que um homem, que Deus viesse em forma humana para nos salvar. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus sempre existiu. A palavra diz em João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo. A palavra rema, que veio para nos salvar. Jesus sempre existiu, mas ele veio em forma humana. Ele sentiu as emoções que nós sentimos para nos deixar o exemplo. Jesus, ele não precisava se batizar, mas ele se batizou e Deus disse: este é o meu aleluias, aleluias, este é o... aleluia, Jesus, obrigada, Deus. O Senhor nos deu um exemplo, o Senhor nos deixou um exemplo, o Senhor nos deixou um exemplo, Jesus, o Cordeiro perfeito. Oh, aleluias, que vocês possam sentir essa presença onde vocês estão. Que vocês pararão abaixo. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo, ele quebra protocolos. Ele quebra tudo. Ele faz do jeito que ele quer fazer. Aleluias.
Amém, Jesus, amém. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Isso é para tua glória. É para tua glória, Jesus. Nada que é meu, é tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Espírito Santo. Tudo que nós somos e tudo que nós temos é para tua glória. É para glorificar o teu nome, é para ti, Deus. Aleluias. Aleluia. Quando Jesus estava se batizando lá no Rio Jordão com João Batista, e Deus disse para ele: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E Jesus está dizendo isso agora pra gente: vocês são minhas filhas amadas. Eu tenho prazer em vocês. Eu tenho prazer em vocês. Vocês estão sacrificando a comida. Vocês dizem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vocês estão se alimentando da minha palavra. Eu tenho prazer em vocês. Eu vou honrar a vida de vocês. Deus quer nos honrar. Ele quer nos honrar por estarmos aqui, por estarmos dedicando esse tempo a Ele, por acordarmos mais cedo para ouvir a sua voz, para ouvir a tua palavra. Aleluia, aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Jesus se fez homem para nos libertar da lei do pecado e da morte. Nós estávamos condenadas à morte, nós não merecíamos, mas Ele deu a vida em nosso lugar. Ele deu a sua vida em meu lugar, em seu lugar, Mari, em seu lugar, Tainá, em seu lugar, Dai. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Por isso nós não precisamos mais sacrificar animais. Existem pessoas que sacrificam animais ainda hoje, religiões que ainda sacrificam animais, e o diabo usa isso. O diabo usou o Antigo Testamento para se justificar. Ele engana quem não lê a palavra de Deus. Ele engana quem não lê Bíblia. Viu? O diabo está enganando pessoas. Ele está enganando pessoas. Minha mãe ouviu uma vez: filha, e ela falou: filha, fulano me disse que na Bíblia Deus mandava sacrificar animais. Isso é bíblico. Que uma pessoa de outra religião tinha falado para ela. Meu Deus, como as pessoas estão cegas espiritualmente, Jesus. Como as pessoas precisam ainda te conhecer, meu Deus. Que nós possamos ser boca de Deus aqui na terra. Seja boca de Deus aqui na terra. Existem pessoas que precisam ouvir da tua boca, falando da palavra de Deus. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é o manual da vida, a Bíblia é confronto, a Bíblia é sabedoria, para você não cair no engano e para você não deixar pessoas serem enganadas pelo diabo. Aleluias, aleluia, glória a Deus. Não caia nas artimanhas do diabo, nas artimanhas do inferno. O diabo, ele usa do engano. Amém? Ele usa do engano. Existem religiões que fazem boas obras, achando que a salvação vem por boas obras, meu Deus. Pessoas que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, Jesus. Aleluia, tenha misericórdia, Deus. A salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Cristo, por reconhecê-lo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Judas andou com Deus. Judas tinha ali o melhor mestre. Ele andava lado a lado com Deus. E ele não foi salvo porque o coração dele estava corrompido. O coração dele não era convertido. Que o Senhor possa converter os nossos corações. Que o Senhor possa tornar os nossos corações puros. Que possamos ter corações puros. Que a pureza de Deus esteja sobre nós. Judas expulsou demônios. Judas falou da palavra de Deus. Judas pregou. Judas curou enfermos.
Boas obras não salvam ninguém. Aleluias. Nós precisamos ser mulheres enraizadas na palavra de Deus, mulheres com suas raízes na Bíblia. Nossas raízes precisam ser bíblicas. Nós precisamos falar de Deus, nós precisamos andar com Deus. A palavra diz: Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Aleluia. Você pode agradecer a Deus porque nós seremos arrebatados naquele dia que nós esperamos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata, Jesus está voltando. E Ele quer encontrar uma noiva madura, uma noiva que tem um relacionamento íntimo com Ele. Aleluias. Que nós possamos cultivar o nosso relacionamento no secreto, nosso relacionamento com Deus no secreto. Uma mulher com uma identidade restaurada não é uma mulher que nunca erra. Porque você é humana e você vai estar suscetível a erros. Sempre nós vamos ou frustrar alguém ou alguém vai nos frustrar. Nós precisamos ser mulheres perdoadoras. Libere o perdão. 80% dos seus problemas são causados por falta de perdão. Libere esse perdão, minha irmã. Esse perdão está te prendendo, esse perdão está impedindo que você acesse níveis espirituais mais altos com Deus. O seu coração enraizado na palavra, ele vai estar tão quebrantado que não significa que você não vai se sujar, não significa que você não vai errar, mas significa que você vai sempre se lavar. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode agradecer porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Nós precisamos ser mulheres enraizadas na palavra o suficiente, quebrantadas o suficiente para dizer: eu ando com Deus, eu vou ser arrebatada naquele dia, eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, eu sou uma mulher perdoadora. Que você possa, se você está com dificuldade de liberar perdão, que você possa todo dia levantar da sua cama e dizer: este é o dia que o Senhor fez, que eu possa me alegrar nele. Eu sou uma mulher perdoadora. Eu sou o porta-voz dos céus na terra. Eu não vou deixar o diabo atrapalhar as bênçãos que o Senhor tem para me dar. Nada e nem ninguém pode impedir o que o Senhor já liberou para os seus filhos. Somente você pode adiar as promessas que o Senhor tem para você. O povo, quando estava no deserto, os israelitas, quando estavam, depois de passarem mais de 400 anos escravizados no Egito, eles passaram 40 anos reclamando, eles podiam ter passado menos tempo, mas eles reclamaram. Eles adiaram a promessa que o Senhor tinha para eles. Amém? E eu oro também para que vocês tomem muito cuidado. Sabe, o Senhor, Ele libera promessas sobre a nossa vida, mas nós também, se nós não tomarmos cuidado com o templo do Espírito Santo, se nós não cuidarmos do templo do Espírito Santo, nós podemos morrer antes do tempo. Sim. Sim. Deus, Ele libera a salvação, Ele nos protege de todo mal, que você esteja sempre revestida com a armadura de Deus, com o Salmo 91, em nome de Jesus, sempre. Mas o Senhor, Ele permite, às vezes, isso aconteceu com um amigo meu recentemente, sabe? E o Senhor tem falado muito comigo sobre nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Em relação à alimentação, nós precisamos alimentar o nosso corpo de forma equilibrada, de forma saudável. Porque nós podemos nos matar. Nós mesmos podemos nos matar, sabe? Então, andar com Deus é nós caminharmos debaixo da sua vontade, não somente ouvir, mas sermos praticantes da palavra. Que nós possamos ser praticantes da palavra. O que eu falei aqui? Que nós temos que ser mulheres perdoadoras, nós temos que ser mulheres enraizadas na palavra. Guarda isso no seu coração e na sua mente hoje. Eu preciso ser uma mulher enraizada na palavra de Deus, eu preciso ser uma mulher perdoadora, eu preciso ser uma mulher praticante da palavra de Deus. Praticante da palavra de Deus. A palavra diz: o ímpio morre antes do tempo. Exatamente isso.
Glória a Deus. Muito sábia, viu, Tainá, você? A palavra diz que a fé sem obras é morta, porque só crer em Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, é diferente de crer e praticar a sua palavra. Tem pessoas que dizem assim, eu falo, minha irmã, você quer aceitar Jesus? E ela diz, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já creio em Jesus, eu ando com ele no meu coração. Mas não pratica a palavra de Deus. De nada adianta, é correr atrás do vento. Deus não nos chamou para somente sermos ouvintes da palavra, virmos aqui para uma live e ouvir a palavra de Deus, mas colocarmos em prática aquilo que Cristo diz às igrejas. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser mulheres que temos referências. Paulo estava dizendo, me usem como referência porque eu sou um discípulo de Jesus. O discípulo, a maior característica de um discípulo de Jesus é uma pessoa que não faz o que ela quer. Ela faz o que está, aqui, na palavra de Deus. Um discípulo não faz o que quer. Você tem sido discípulo ou somente ouvinte da palavra de Deus? O discípulo faz o que o mestre instrui. O interessante que eu observo na história de Moisés e de grandes homens de Deus é que a palavra diz sempre assim, e Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. E o Senhor está dizendo novamente, como eu falei antes, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O Senhor, ele tem prazer nos filhos que são obedientes. E o Senhor tem me falado muito sobre honra, honra, honra. O Senhor, ele honra aqueles que se submetem à sua vontade. Existe a graça, mas existe a honra. A graça é liberada sobre todos. Todos podemos ter acesso à graça, mas a obediência nos faz acessar níveis de intimidade com Deus mais altos, nos faz acessar promessas que o Senhor libera para aqueles que Ele honra. Amém? Então eu oro neste dia, em nome de Jesus, aqui para finalizar, que o Senhor vai honrar a tua obediência. Eu lembrei até aqui de uma canção que fala assim, filho, eu vou honrar a sua descendência, onde colocar os pés prosperarei, a sua casa será uma referência. A sua casa será uma referência da glória de Deus. Em nome de Jesus. Que o shalom de Deus esteja sobre a tua casa. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E quando Jesus mandar de novo, nós vamos fazer o jejum de Esté de novo juntas. E eu conto com a presença de cada um de vocês, viu? Eu amo vocês em Cristo. Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e não saiam lá do grupo, viu? Um beijo.